A filha mais velha da família Shen, Shen Oushu, comprou meus 5 anos com um contrato. Nestes 5 anos, tenho que atuar como um marido perfeito. 5 anos de alimentação e hospedagem, mais dinheiro de bolso, a recompensa são 10 milhões. O que mais há a dizer? Tenho que ser profissional. Sogro, sogra, cunhada, tudo sob controle. Só que, qual é o roteiro para o seu amor de infância voltar ao país? Que tipo de atributo celestial é esse Jiahao, que finge ser tão educado? Dessa vez, tenho que relatar isso à alfândega. Precisa de mais dinheiro. De dia, tenho que lidar com as palavras chá e café de Jiahao. À noite, tenho que satisfazer as necessidades da senhorita. Ganhar dinheiro é tão difícil, né? E por que o olhar da senhorita para mim está cada vez mais estranho? O que quer dizer com nestes anos? Você me amou ou não? Eu vou testar. Você não vai tentar uma jogada dessas, né? Não fale comigo sobre sentimentos, isso machuca o bolso. Nos meus olhos. Apenas o desejo pelo cheque de 10 milhões. Profundamente na noite, na cozinha no primeiro andar da vila da família Shen. Eu estava pegando um hashi, prestes a me dar um banho para abrir um pequeno quarto. A porta de repente se abriu. Shen Ouvei, vestindo um pijama felpudo, esticou metade do corpo e fungou. Jefu, você está comendo escondido de madrugada e não me chama? Há 2 dias você não achava essa coisa feia. E que te deixaria tonto de tão gostosa? Diminuí o fogo e peguei uma tigelinha do armário. Isso foi porque eu não entendia antes. Shen Ouvei se aproximou sem cerimônias, seus olhos brilhando, fixos nos fios de ovo no vidro. Essa coisa é simplesmente viciante. Quanto mais como, mais gostosa fica. Eu estou completamente viciada. Rápido, rápido, me pegue alguns ovos. Os dois pegaram suas tigelas separadamente. E, perto da ilha da cozinha, comeram animadamente. Shen Ouvei mordeu os hashis. Seus lindos olhos grandes girando. De forma aparentemente casual, ela sondou. Jefu, minha irmã está muito ocupada na empresa ultimamente, tem trabalhado muito por vários dias sem folga. Você fica sozinho no quarto vazio, não se sente solitário e vazio? Eu provei um pedaço azedo. Minha testa franziu levemente. Impossível. Seria melhor se ela ficasse em um hotel. Seria melhor se ela morasse na empresa todos os dias e não voltasse. Shen Ouvei ficou chocada por um momento, então abaixou a voz. E se aproximou um pouco mais. Sério? Jefu? Você é tão despreocupado. Não tem medo que minha irmã seja levada por alguém? Eu vou te contar uma notícia interna. Solidão? Ou seja, o amigo de infância da minha irmã voltou ao país esses dias. Ao ouvir as palavras amigo de infância, meus movimentos de pegar os ovos pararam por um segundo, mas em meu coração não havia nenhuma pontada de ciúme ou crise, pelo contrário, eu estava secretamente animado. Se eu não arrumar um emprego e um lugar para morar, realmente não terei para onde ir. Foi no ponto mais baixo da minha vida que a senhorita da família Shen, ou seja, minha esposa atual, Shen Oushu, me procurou com um contrato de casamento de 5 anos. O conteúdo do contrato é simples, fingir ser o marido dela por 5 anos, com tudo pago. Receberia um bom valor mensal para despesas e lazer, contanto que eu não a desapontasse e me desse bem com os mais velhos da família dela. Após os 5 anos, ela ainda me pagaria uma taxa de rescisão de 10 milhões. Sinceramente, nem em 50 anos eu conseguiria juntar 10 milhões. Assinei sem hesitar. Nesta casa, exceto por mim e Shen Oushu, ninguém sabia que nosso casamento era falso. Sou muito profissional. Peguei o dinheiro e cumpri meu papel. Mas eu sempre soube qual era o meu lugar. Provavelmente eu era apenas um substituto, pois quando arrumava o escritório de Shen Oushu, vi uma foto de formatura. O rapaz na foto tinha traços parecidos com os meus. A jovem rica arranjou um garoto parecido para preencher o vazio deixado pela sua luz branca que foi para o exterior. Acho que é assim que os romances de Jiboda são escritos. Então, não deve ser mentira. Portanto, o lendário Zenju, a luz branca, que é o marido de fato da família, finalmente voltou ao país. Isso significa que posso sair mais cedo? O contrato de 5 anos só cumpriu 4. Se Shen Oushu estiver com pressa para se reconciliar com Jiboda e insistir em rescindir o contrato antecipadamente, os 10 milhões da multa também poderiam ser adiantado? Se for verdade, não poderei pegar esse dinheiro e aproveitar minha vida de aposentadoria livre e despreocupada? Genro, por que você está rindo? Com essa expressão tão lasciva, Shen Ouvei acenou com a mão na minha frente. Cuidado com as palavras. Quem te ensinou isso?
Ele apontou para mim. Fiquei um pouco sem jeito. Não conte para sua irmã, tenho medo que ela desconte meu salário. Segunda cena. Voltei para o quarto satisfeito e fui para a varanda. Enquanto sentia a brisa da noite, mexi no celular. De repente, uma notificação de adição de amigo apareceu no WeChat. Ao abrir, era um número desconhecido. No avatar, em letras amarelas brilhantes, estava escrito: "Sou o amigo de infância de Youshu, Jiboda." Olhei para a tela, com os dedos pairando sobre o botão de aprovar, em dúvida. Como dizem nos romances, assim que eu aceitasse, provavelmente seria incomodado todos os dias por esse tal amigo de infância. Mensagens do tipo "como nós éramos carinhosos antes" ou "você é apenas um substituto", e outros dramas de água de chá, falsidade, certamente não faltariam. No entanto, isso não depende de mim. Eu sou apenas um empregado que faz o trabalho pelo dinheiro. Se adicionar ou não, ainda tenho que esperar minha patroa, ou seja, minha empregadora, dar a palavra. Afinal, depende se a empregadora precisa que eu coopere com a encenação de um desespero repentino. Vou esperar Shen Youshu voltar para decidir. Guardei o celular no bolso casualmente, sem adicionar o amigo. Não demorou muito, a porta do quarto foi aberta. Shen Youshu entrou com um ar de frio residual do exterior. Ela largou a bolsa. Eu, aguçado, senti que ela estava claramente com o cheiro de uma colônia masculina. Parece que o Jiboda, o amigo de infância que acabou de chegar, voltou. Shen Youshu olhou para mim. Eu estava na varanda, mexendo em algo. Ainda não tinha dormido. Eu balancei a cabeça. O ar da chuva, sim, eu tinha acabado de comer. Para me acalmar, Shen Youshu parou de tirar os sapatos. Ela olhou para mim, e um lampejo de algo pareceu passar por seus olhos. De repente, ela perguntou: "Você estava me esperando?" Eu inclinei a cabeça, um pouco confuso. Quando essa montanha de gelo, que nunca derreteu em 10.000 anos, começou a falar tão diretamente. No entanto, como marido contratado com um alto profissionalismo, fornecer valor emocional é minha habilidade básica. Certo, você diz. Então é isso. Mudei imediatamente para um sorriso gentil e disse cooperativamente: "Sim, sem você, eu não conseguiria dormir sozinha." Na verdade, essa frase era muito falsa, muito falsa. Porque, embora nós dois dormíssemos na mesma casa, o quarto era ridiculamente grande. Shen Youshu dormia naquela cama de luxo de 2 metros de largura. E eu dormia no sofá de couro genuíno feito sob medida, que não era diferente de uma cama. Era isso que estava escrito no contrato em preto e branco. O empregador não interferia. Pelo menos, era o que dizia no início. E quanto a depois? Mais tarde, quando esta dama de gelo ocasionalmente se sentia estressada com o trabalho ou não conseguia dormir durante tempestades, e ela queria que eu fosse para a cama e dormisse com ela como um travesseiro humano, ela sempre me enviava grandes transferências de dinheiro como mesada de forma muito proativa. Afinal, este era um negócio de dormir junto fora do contrato. Precisa de dinheiro extra? Posso pedir uma coisa? Levantei a tela que eu segurava. Ela parou o que estava fazendo e olhou para mim pelo espelho. Que coisa? Passei o pedido de amizade. Seu amigo de infância me adicionou no WeChat. Devo aceitar. Shen Youshu claramente congelou por um momento. Ela se virou e me encarou por um bom tempo. Você não quer me perguntar nada? Suspirei em meu coração. Na verdade, eu realmente não queria ouvir. Quem quer ouvir o chefe falar sobre seu amor platônico em seu tempo livre depois do trabalho? Mas não havia como. Afinal, o empregador falou: "Se você recebe o dinheiro de alguém, você tem que resolver os problemas dela." Essa peça de ciúmes tinha que ser atuada de forma convincente. Mudei imediatamente para uma expressão de: "Embora eu esteja com ciúmes, estou disposto a ouvir." Então, o que aconteceu entre vocês antes? Como esperado, fui forçado a sentar no pequeno sofá e ouvir por meia hora a história do amigo de infância, desde a amizade dos dois pais até quando eles cresceram juntos. Como eles cresceram juntos, e então Jiboda foi para o exterior. Eu fingi ouvir atentamente. Ocasionalmente, eu fingia franzir a testa e acenar com a cabeça. Mas em meu coração, eu estava calculando. Esses 30 minutos de valor emocional podem contar para a taxa de satisfação do contrato deste mês? Depois de meia hora, a história finalmente terminou. Shen Youshu ficou quieta de repente. Ela olhou para mim. Seu olhar estava um pouco complicado, e então ela lentamente se aproximou um pouco. Ela estendeu a mão. Ela gentilmente tocou meu rosto.
Seus dedos estavam ligeiramente frios, mas seus olhos continham uma confusão que raramente era vista nela. Com a distância se encurtando, o leve cheiro de álcool se tornou mais perceptível. Você está bêbada? Eu perguntei. Shen Oushu não retirou a mão, apenas a segurou suavemente em minha bochecha. Bebi um pouco. Ele me olhou fixamente, sua voz suavizou um pouco. Mas ainda carregava o hábito de dar ordens. Fique esta noite comigo. Assenti. Entendido. Hora extra, pagamento triplo. Curvando-me respeitosamente, peguei-a nos braços e, para o leve espanto de Shen Oushu, coloquei-a firmemente naquela luxuosa cama. Capítulo 3. Na manhã seguinte, levantei-me revigorado. O pagamento da hora extra da noite passada já havia sido creditado a tempo. A senhorita Shen nunca hesita em pagar. Quando desci, a família estava prestes a tomar o café da manhã. Ontem à noite, minha cunhada Shen Ouvei já me testou. Hoje é a vez do meu sogro e da minha sogra. Falando sério, meus sogros são realmente bons comigo. Completamente diferente dos pais ricos e arrogantes dos romances, que espancam e separam os amantes. Meu sogro, Shen Zengugo, estava sentado no sofá lendo o jornal. Como sempre, disse ele, pai, você e eu estávamos conversando sobre as coisas da infância deles ontem à noite. Pensei, já que eles são amigos de infância. Sempre que tivermos tempo, vamos convidá-lo para jantar em casa e provar algumas comidas. Também seria uma forma de retribuir a hospitalidade. Essa resposta foi generosa, adequada e impecável. Meu sogro olhou para mim, um lampejo de admiração em seus olhos, e assentiu sorrindo sem mais perguntas. Nesse momento, minha sogra entrou da estufa nos fundos, ainda segurando 2 alfaces crocantes em sua mão. Liu Nian, venha ver como essas verduras que plantamos há pouco tempo cresceram bem. Corri para pegá-las. Mãe, essas verduras parecem tão frescas. Vou fazer um alface cozido para a senhora ao meio-dia, junto com o molho de cogumelos e carne que fizemos no mês passado. Minha sogra riu de orelha a orelha. Na verdade, minha sogra tinha uma doença crônica grave no estômago. Sua saúde não era boa, e ela passava o dia comendo refeições nutricionais refinadas, mas insípidas, sem energia. Desde que cheguei, levei-a a cultivar um pequeno jardim de vegetais nos fundos e a fazer seus próprios molhos. Plantando vegetais e sentindo a terra. Não só seu humor melhorou, como seus indicadores de saúde também melhoraram. Até seu médico particular disse que esse estilo de vida cheio de vida doméstica era excelente para sua recuperação. Portanto, minha sogra gosta genuinamente de mim. Durante a refeição, minha sogra colocou um ovo frito na minha tigela. Liu Nian, Oushu é fria e trabalha muito. Quando ela voltar desta vez, pode haver algumas sequelas que ela não consiga se livrar. Não pense muito nisso. Sorri gentilmente. Mãe, não se preocupe. Eu entendo a senhorita Shen e acredito nela. É normal ter sequelas do trabalho. A resposta padrão. Tive sorte, fui treinada por 4 anos. Sou considerada uma funcionária antiga e uma nora experiente. Lidar com meu sogro e sogra é como um truque de mestre. O olhar de minha sogra para mim continha uma complexidade indescritível. Ela é uma mulher extremamente inteligente. Provavelmente já percebeu que algo estava errado, mas ela não disse nada. Abaixei a cabeça para tomar mingau, fingindo não entender a profundidade nos olhos dela. Se ela não fala, eu não farei nada extra. Afinal, estou apenas trabalhando. Faço o que me pagam para fazer. O contrato expira em 1 ano. Eu ainda estou esperando me aposentar. Quanto a esse tipo de coisa no romance, ir atrás do empregador com um contrato para perguntar se ele ama ou não, tirar proveito da situação, eu não faria isso. Chegando ao 4º capítulo, depois do café da manhã, Shen Oushu desceu lentamente as escadas. Ela estava de roupa de casa, com uma expressão fria, ainda com a pose de flor de gola alta. Vendo o grande chefe aparecer, entrei imediatamente em modo de trabalho. Puxei uma cadeira e coloquei o ovo cozido embalado em um pequeno prato na frente dele. Você dormiu bem ontem à noite? Você ainda está se sentindo mal hoje? Minha voz era suave, meus olhos cheios de carinho. O foco é em ser afetuoso e dedicado em todos os aspectos, sem pontos cegos. A autocultivo de um ator não vai além disso. Shen Oushu olhou para mim, as pontas das orelhas ficaram vermelhas de forma quase imperceptível. Ela emitiu um milímetro suave. Aos olhos dos meus sogros, este é o dia a dia de um casal apaixonado. Bem, neste café da manhã familiar cheio de harmonia, a campainha do vilarejo tocou de repente. Tia Zhan foi atender a porta e, em seguida, uma figura entrou descaradamente.
A pessoa usava um traje feito sob medida, com o cabelo meio arrumado. O queixo levemente levantado, em todos os seus gestos, exalavam um ar de "eu sou único no céu e na terra". Era Giboda, o amigo de infância que acabará de voltar do exterior. Ele nem se incomodou em cumprimentar e entrou. Parece que ele veio para se exibir. Tio Shen, tia Liu, quanto tempo? Giboda cumprimentou familiarmente, e quando seu olhar varreu, uma pitada de desprezo e arrogância brilhou em seus olhos sem qualquer disfarce. Eu peguei minha xícara de água e bebi um gole sem me importar. Pode olhar o quanto quiser, não vão me descontar do salário. Giboda claramente queria impressionar a família Shen, mostrando quanto ele era bem-sucedido no exterior nos últimos anos e, ao mesmo tempo, esmagando-me, o pobre substituto. Assim que ele se sentou, começou a discorrer para o meu sogro, tio Shen. Estou estudando algumas empresas de tecnologia na Nasdaq recentemente, especialmente sobre fusões e aquisições no exterior. Eu acho que a estratégia do grupo Shen no próximo ano deveria focar no mercado europeu. Ele falava cada vez mais animado, mencionando o mercado financeiro e o movimento de capital. Não parecia um pedido de conselho a um idoso, mas sim uma reunião com subordinados. Eu sentei ao lado dele, com os ouvidos zumbindo. Minha expressão ficava cada vez mais feia. Giboda viu minha expressão de canto de olho e sorriu com orgulho. Ele certamente achou que eu não entendia essas palavras comerciais sofisticadas, que eu me sentia inferior e envergonhado. Ele falou ainda mais animado. Ele até perguntou se eu entendia. Eu realmente não sabia o que dizer. Amigo, sua inteligência emocional é realmente baixa. Se você quer brincar, por que não usa uma máscara preta? Você deveria ter avisado antes de vir cumprimentar. Tudo bem, já que as duas famílias têm alguma familiaridade, não vou levar isso a sério. Mas você deveria ter feito algo mais. Meu sogro entregou todos os negócios do grupo a Shen Youshu há 2 anos. O passatempo favorito dele agora todos os dias é ir pescar no reservatório com alguns velhinhos, estudar o rio Pan e os lagos de Zisha. Seria aceitável você vir me pedir conselhos com esses casos de negócios, mas vir aqui discutir a posição do pai. Você é realmente invencível. Como esperado, o sogro tomou um gole de chá e apenas deu um sorriso superficial. É mesmo? Muito bom, mas eu não cuido mais dos negócios. Converse sobre isso com Youshu. Giboda não percebeu a falta de interesse do sogro e se virou para minha sogra. Tia, você ainda está tão jovem e bonita. Desta vez, voltei. E trouxe especialmente para você a última bolsa de edição limitada de uma vinícola de Paris. Tenho certeza que você vai gostar. Depois de ouvir, fechei os olhos de dor. Acabou. Este irmão está completamente perdido. Seria melhor se você trouxesse 2 caixas de ninhos de pássaros ou chambaixa. A mente da sogra já não está mais nessas bolsas de grife e itens da moda, ok? Mulheres nesta fase, especialmente aquelas que estão bem com a saúde dos pais, o que elas mais se preocupam agora é com a saúde, ok? Você está falando sobre um artigo de moda para uma tia que acabou de colher vegetais na horta. Eu não me surpreendo. A sogra apenas assentiu educadamente. Nem mesmo abriu a caixa lindamente embalada. Que atencioso da sua parte. Mas a tia raramente sai de casa agora. Esta bolsa vai juntar poeira. Depois de receber sucessivas recusas do sogro e da sogra, Giboda ainda se sentia confiante. Completamente alheio ao constrangimento da atmosfera, sentei-me ao lado, observando sua aparência confiante, sentindo-me ainda mais desconfortável do que ela. Com essa inteligência emocional e essa capacidade de conversar com a família, suspirei desesperadamente. Parece que não conseguirei encerrar este contrato de casamento antecipadamente e aproveitar a vida de aposentado com 10 milhões em indenização. Irmão, não é que eu não te consolo, é que seu nível é muito problemático. Sinceramente, a menos que você seja você, realmente não consigo pensar em nenhuma razão pela qual a família Shen o deixaria entrar. Capítulo 5. Shen Youvei desceu as escadas bocejando. Assim que ela chegou à curva da escada, seu olhar varreu Giboda, sentado no sofá, com a boca aberta. Seus passos pararam abruptamente. Ela se virou sem hesitar e voltou pelo caminho original. Infelizmente, já era tarde demais. Youvei desceu. Faz muito tempo que não nos vemos. Você já se tornou uma jovem moça. Giboda deu um sorriso que ele achou charmoso e a cumprimentou familiarmente. Sendo chamada pelo nome ali mesmo, Shen Youvei respirou fundo, como uma jovem rica e herdeira. Sua educação, gravada em seus ossos, a fez retrair os pés que já estavam em movimento.
Ela forçou um sorriso e desceu as escadas, juntando-se relutantemente a essa conversa que pode ser considerada um desastre. Giboda parecia ter mostrado seu intelecto de negócios e bom gosto para os mais velhos. Agora era hora de mostrar aos jovens seu refinamento artístico. Ele se virou e começou a conversar com Shen Youvei sobre violoncelo. Youvei, ouvi dizer que você ainda está praticando piano. Na verdade, violoncelo é uma arte, requer um senso musical absoluto e ressonância de alta frequência emocional. Olhe para os mestres online, o arco e o corte. Aquele senso de ritmo. Você precisa sentir isso. Sentei-me ao lado. Sem dizer uma palavra, sem rir. Você, um leigo. Usando algumas informações costuradas de contas de marketing de vídeos curtos para vir instruir alguém que foi ensinado um a um por professores de renome internacional desde a infância e ganhou prêmios profissionais. Isso é realmente constrangedor, ok? Shen Youvei claramente estava quase desistindo. Ela mantinha um sorriso embaraçado, mas educado, em sua face. Enquanto isso, ela digitava freneticamente em seu celular. No segundo seguinte, meu celular no bolso vibrou. Peguei e olhei. Era o grupo secreto de jantar tarde que eu e ela tínhamos, escondidos de Shen Youxu. Shen Youvei. Meu Deus, de onde ela aprendeu essas palavras? Ela estava me pedindo para tocar violino. Não quero mais brincar. Vendo a enxurrada de mensagens na tela, eu podia totalmente entender o desespero de Xiaoyizi naquele momento. Discretamente, encontrei um emoji de abraço na caixa de diálogo e o enviei, reprimindo meu sorriso. Não ousei digitar mais uma palavra, pois percebi aguçadamente que Shen Youxu estava observando. Seu olhar parecia me julgar para ver se eu estava me comportando de forma inadequada. Como marido contratado qualificado, não posso brincar de vai e volta com a irmãzinha neste momento. Imediatamente, endireitei minha postura. Virei meu celular para baixo na mesa, reduzindo minha atenção ao que estava acontecendo. Talvez a própria Shen Youxu não aguentasse mais. Ela largou a xícara de café que segurava e, com uma voz calma, interrompeu o discurso. Boda, aquele projeto de aquisição no exterior que você mencionou. Parece realmente precisar de uma análise cuidadosa. Ela olhou para o relógio na parede, sem piedade, deu a ordem de partida. Que tal isso? Você acabou de voltar para o país, deve estar cansado. Volte primeiro e prepare a documentação. Venha ao meu escritório à tarde e conversaremos em detalhes. O monólogo de Giboda foi interrompido. Mas ela claramente não percebeu a falsidade naquela frase educada. Ela pensou que Shen Youxu estava apenas ansiosa para iniciar uma colaboração comercial com ela. Um olhar triunfante imediatamente surgiu em seu rosto. Ok, Youxu, então nos vemos na empresa à tarde. Ela se levantou, ajeitou o vestido e saiu como uma vencedora. Triunfantemente, ela saiu pelos portões da mansão Shen. Essa longa catástrofe finalmente acabou. Shen Youvei suspirou de alívio. Ela se jogou no sofá, como se toda a sua energia tivesse sido drenada. E eu estava prestes a me levantar para limpar o serviço de chá. O celular no meu bolso de repente começou a tocar incessantemente. Peguei e olhei. Era meu amigo que eu havia provado como contato ontem, de acordo com o pedido. Este irmão mal saiu há 1 minuto e já estava bombardeando minhas mensagens impacientemente. Você viu? Isso é o que chamamos de destino. Isso é o que chamamos de compatibilidade. Você, um trabalhador comum, mesmo usando marcas de grife, nunca entenderá do que estamos falando. Você nunca pertencerá a este círculo de elite. Se você não entende, saia logo. Não se envergonhe aqui. Olhando para esses comentários cheios de superioridade e insinceridade na tela, suspirei profundamente. Fechei os olhos. E murmurei em minha mente, 10 milhões. 10 milhões. Não lute contra o dinheiro. Não, acho que isso conta como uma publicidade. Tenho que receber mais dinheiro. Capítulo 6. Em vez disso, se fosse em outra ocasião, ao encontrar um produto como esse de baixa qualidade, eu definitivamente pediria a Shen Youxu uma taxa extra por publicidade, ou uma indenização por danos morais. E a senhorita Shen sempre foi generosa nesse aspecto. Desde que a desculpa seja razoável, ela paga sem hesitar. Mas hoje, a atitude da anfitriã parece um pouco estranha. Desde que Giboda saiu, ele está com uma cara fechada. O jeito que ele me olha transborda uma preocupação inexplicável. À noite, eu deito naquele sofá espaçoso e feito sob medida na sala principal. Não consigo entender o motivo. Será que meu ciúme de manhã não foi óbvio o suficiente, não conseguindo despertar o desejo de vitória desse anfitrião? Fazendo com que o chefe fique insatisfeito com meu serviço.
O que os trabalhadores mais temem? O que mais temem é que o chefe não dê instruções claras. Nesta fase do trabalho, nem sequer há um padrão de avaliação. Tudo depende de eu pensar sozinho. É impossível avançar. Não, se não entendo, devo perguntar. Minha maior qualidade é que eu nunca me consumo. Adivinhar os pensamentos dos outros é me consumir. Eu não vou colocar meu espírito em jogo pelo trabalho. Então, quando Shen Youshu terminou o banho, enquanto secava o cabelo, sentou-se na beira da cama. Eu me levantei decididamente do sofá, decidindo ter uma reunião aberta e honesta com ela. Senhorita Shen, vamos conversar sobre algo. Assumi uma atitude profissional de 12 pontos, olhando-a seriamente, sobre o retorno de Jiboda ao país. Como você precisa que eu coopere a seguir? Você quer que eu haja como uma louca ciumenta e brigue com ela loucamente? Ou devo me preparar e sair mais cedo de forma oportuna, para dar espaço a vocês dois? Ao ouvir minhas palavras, Shen Youshu parou de secar o cabelo. Ele largou a toalha. Aqueles lindos olhos me encararam intensamente por um longo tempo sem responder. O ar ficou estranhamente quieto. Assim que pensei que talvez tivesse dito algo errado, ela de repente perguntou: "E você? O que você pensa?" Eu pensei, como um lado honesto. Decidi dizer o que penso. Se você quer que eu escolha, então eu definitivamente quero pegar o dinheiro e me aposentar. Eu suspirei, mexendo as mãos um pouco sem jeito. Mas nosso contrato ainda tem 1 ano para expirar. Se eu receber o valor total, o dinheiro em mãos ficará um pouco quente. Que tal assim? Você pega de volta um pouco do valor total e me paga 9,98 milhões. Isso seria suficiente para eu voltar para minha cidade natal e me aposentar. Os cantos da boca de Shen Youshu se contorceram 2 vezes. Ele olhou para mim, como se estivesse rindo de raiva. Com os dentes cerrados, ele cuspiu algumas palavras. Você é bem legal. Ah, é meu dever. Eu abanei a mão, relaxando. Principalmente porque essa sua lua branca é muito difícil de lidar. O trabalho é difícil de realizar. Você não sente nada? Assim que terminei de falar, Shen Youshu levantou-se abruptamente e avançou para o sofá. Agarrou a gola do meu pijama. Antes que eu pudesse reagir, ele me derrubou no sofá. Aquele rosto que geralmente é frio e inatingível, agora está a menos de 10 centímetros de mim. Posso até sentir sua respiração rápida e errática, e aquele leve aroma de sabonete. Ele me encara intensamente. Uma emoção que não consigo entender transbordando em seus olhos. Xu Liunian, ele disse com os dentes cerrados. Agora, para os projetos da empresa. Tenho que ficar com ele todos os dias. Sua mente só pensa nos seus 9,98 milhões. Você não sente ciúmes? Entendi de repente. Eu ainda não fiz isso direito. Eu deveria ter fingido ciúmes. Comer muito é a atitude certa. Capítulo 7. Entendi de repente. Era porque ela achou que eu não tenho bom olho. Como um agente contratado de ouro que faz o trabalho por dinheiro, minha ética profissional jamais permitiria que meu empregador duvidasse dos meus serviços. Eu imediatamente assumi o controle. Agarrei sua cintura fina e firme com um abraço, e a virei, prendendo-a embaixo de mim. Ciúmes? Claro que sinto ciúmes. Eu olhei nos olhos dela, com uma profundidade de emoção e afeto que não poderia ser mais expressiva. Eu estou com ciúmes. Você fica com aquele idiota da Gi todos os dias, e eu me sinto tão mal por dentro. Eu gostaria de chutá-lo de volta para o exterior. Shen Youshu me olhou fixamente por alguns segundos. Uma luz familiar brilhou em seus olhos frios. Não sei se ela acreditou em mim ou se estava apenas querendo se aproveitar da situação, de qualquer forma. Ela claramente não pretendia me deixar ir naquela noite. O Jewel foi palco de um romance ardente e intenso. Quando acordei no dia seguinte, senti que estava desmoronando. Meu corpo todo doía. Especialmente minha cintura. Segurando o corrimão da escada, desci devagar, passo a passo, em direção à sala de jantar. Na mesa de jantar, meus sogros me olhavam com um olhar significativo, com aquele sorriso que só quem já passou por isso entende. Minha cunhada, Shen Ouvei, tentava segurar o riso, seus ombros tremendo. A governanta, Tia Zhan, saiu sorrateiramente da cozinha. Ela colocou 2 tigelas fumegantes de sopa ricas e escuras diretamente na minha frente. Liu Nian, beba enquanto está quente. Esta é uma sopa de veado e galinha para tonificar. E esta é uma sopa de enguia, especialmente para você se recuperar. Olhando para aquelas 2 sopas nutritivas. Meus lábios se contorceram. Eu não conseguia chorar. Ah! Este dinheiro é realmente difícil de ganhar. Tortura mental e física. Os capitalistas são muito cruéis.
Eu sabia que esses 10 milhões não seriam fáceis de conseguir. A partir daquele dia, Shen Oushu raramente voltava para casa. E nós, apenas através das atualizações em tempo real do nosso namorado de infância, é que conseguíamos saber onde a chefe estava. Jiboda, esse irmão, mandava mensagens de WeChat com muita frequência. Às vezes, eram fotos de galas de luxo. Paven, você está acompanhando Youshu hoje à noite em um evento. Pessoas do seu nível nem sequer conseguem chegar à porta de uma recepção. Ele provavelmente não te levou a lugar nenhum, afinal, seria um pouco embaraçoso. Eu fiquei sem palavras. Quem não gosta de trabalhar horas extras? Não seria melhor ter menos trabalho? Às vezes, eram fotos tiradas secretamente na sala VIP do aeroporto. Vamos para a Europa em uma viagem de negócios. Youshu está muito cansada e dormiu. Por favor, não ligue para incomodá-la. Eu olhava para essas mensagens de WeChat cheias de provocação e senso de superioridade. Mensagens de texto. Meu coração permaneceu calmo, até achei um pouco engraçado. Eu nunca respondi. Embora tenha sido Shen Oushu que me pediu para aceitar a adição dele, a chefe não me deu nenhuma instrução, então eu não sabia o que responder. Eu o tratava como se tivesse ganhado um assistente gratuito de relatórios de viagem. Você envia seus relatórios. Eu vivo a minha vida. Você trabalha duro todos os dias com Shen Oushu, atraindo investimentos. E ainda tem que pensar em ângulos para tirar fotos e enviar mensagens de WeChat. E eu? Ainda vivo meus dias tranquilos todos os dias. De manhã, acompanho meu sogro ao reservatório para pescar e aprimorar as técnicas de iscar a isca. De vez em quando, ouço o velho reclamar sobre fofocas do mundo dos negócios. À tarde, na estufa no quintal, discuto culinária com minha sogra, pesquisando novos sabores de molho de carne. Ocasionalmente, minha cunhada, Shen Ouvei, volta da aula e eu a provoco um pouco, aproveitando para comer alguns de seus lanches importados. Sem ter que bater ponto, sem ter que aturar meu chefe. Quem exatamente está vivendo essa vida? Ah, sou eu. Então, tudo bem. Capítulo 8. Desta vez, o projeto de aquisição no exterior foi um grande sucesso. O grupo Shen realizou um grandioso banquete familiar, como o genro da família Shen. Naturalmente, eu também tive que comparecer. Para ser sincero, raramente vou a esses eventos. No início, quando nos casamos, eu ia algumas vezes, mas depois parei de ir gradualmente. Talvez Shen Oushu também achasse que eu não me encaixava no ambiente? Ah, o que se pode fazer? A base e o temperamento de uma família rica não podem ser formados em alguns meses. Comparado a mim, um garoto pobre que entrou na vida tardiamente, eles que foram educados desde a infância têm uma base sólida. Pegue minha cunhada, Shen Ouvei, como exemplo. Ela começou a aprender inglês e piano quando era criança. Aprendeu etiqueta. Na idade dela, eu ainda estava na vila andando de bicicleta velha atrás de galinhas. No entanto, já que hoje é uma ocasião importante para toda a família comparecer, como marido de nome de Shen Oushu, naturalmente, não posso falhar. Nestes 4 anos, fui submetido a um treinamento rigoroso de família rica. Além disso, o contrato estipulava que eu deveria manter minha forma, porque a senhorita Shen gosta de um corpo musculoso. Por isso, não economizei suor na academia. Hoje, vesti um terno feito à mão e sob medida especialmente enviado por Shen Oushu. Ombreiras largas, cintura fina, pernas compridas. Ficando ali, eu não parecia deslocado. Caminhando ao lado dos meus sogros, eu até tinha um ar de jovem mestre de família rica. Dentro do salão de banquetes, havia luzes de velas e brilho de joias. Shen Oushu, como a estrela absoluta da noite. Naturalmente, estava cercada por um grupo de magnatas de negócios e pela mídia. Eu aproveitei a paz, peguei um prato e me escondi perto da mesa de buffet no canto, comendo deliciosa e vigorosamente. No entanto, alguém estava determinado a me incomodar. Jiboda, segurando uma taça de champanhe, com um ar de orgulho de quem acabou de vencer uma batalha, caminhou diretamente em minha direção. Como um dos principais responsáveis pelo projeto, ele foi o destaque da noite. Ele me inspecionou de cima a baixo, seu olhar parando por um segundo em meu terno feito sob medida, com um toque de escárnio inconfundível. Shen Onian, você não se sente desconfortável usando essas roupas? Ele balançou a taça de champanhe na mão. Olhando para mim de cima, ele disse, o ano, a origem e o tempo de aeração deste vinho. Você consegue distinguir? Não confunda um Romané e Conte de centenas de milhares com um suco de uva de dezenas de reais. E dê um gole. Isso seria um desperdício de tesouros.
Engoli o presunto macio na minha boca, peguei o guardanapo ao lado e limpei meus lábios com elegância e calma. Olhei para ele, sem sentir raiva, e sorri gentilmente. Continue falando. Se a roupa é confortável ou não, não sou eu quem decide. Se minha esposa acha que é bonita, isso é o suficiente. Quanto a este vinho, em vez de fingir ser mais experiente. Mas, já que você acompanhou a Yu Shu pela Europa correndo de um lado para o outro durante esse tempo, trabalhando horas extras até tarde da noite todos os dias, você realmente se esforçou. Venha, eu te ofereço um copo. Considere isso uma forma de agradecer a um funcionário exemplar em nome da minha esposa. Giboda deu um sorriso frio, que congelou instantaneamente. O rosto com maquiagem requintada ficou visivelmente verde como casca de melancia. Capítulo 9. Eu estava secretamente satisfeito. Essa onda de ciúmes e contra-ataque pode ser considerada bastante eficaz, não é? Agora isso deveria ter despertado a fúria deste jovem mestre Ji. Anda, explode. Faça um escândalo rapidamente. Se o escândalo aumentar, posso arranjar um pretexto para me aposentar mais cedo e receber o microcrédito. Como esperado, Giboda realmente se descontrolou. Ele não conseguiu mais manter nem mesmo a aparência de decoro. E começou a me insultar sarcasticamente, falando cada vez mais mal, um lixo que não consegue subir na vida. Um vagabundo que vive às custas dos outros. Você nem serve para calçar os sapatos dele. Ouvindo essas palavras cruéis, não só não fiquei com raiva, como achei que essa cena foi interpretada de forma brilhante. A atmosfera já estava criada. O próximo a aparecer deve ser o grande chefe, certo? Ele vai me demitir aproveitando essa brecha, ou me dar uma quantia em dinheiro para eu ir embora. Ele me deixaria ir embora rapidamente e daria o lugar à sua pessoa amada? Eu fiquei parado calmamente, sem me defender, esperando ansiosamente que Shen Youshu viesse me buscar, mas esperei por muito tempo. Shen Youshu estava parada não muito longe, com uma taça de vinho na mão, observando tudo silenciosamente, imóvel. Isso me deixou confuso. O que está acontecendo, senhorita Shen? A cena do clímax do roteiro chegou. Por que você não atua? Finalmente. Foi o meu sogro que não aguentou mais. Ele se aproximou com uma taça de vinho e, sem raiva, mas imponente, disse: Parece que os dois estão um pouco embriagados esta noite. Então ele acenou com a mão e chamou 2 seguranças. Meio que arrastando furioso Giboda para fora, a tempestade de ontem foi acalmada. Meu sogro me chamou para a varanda externa. A brisa noturna soprava, e meu sogro olhou para mim e suspirou de coração partido. Meu genro, você é bom em tudo, só tem um temperamento muito gentil. Os outros já te insultaram tanto, as palavras foram tão duras, e você ficou paralisado. Onde está sua energia usual? Eu fiquei ao lado, incapaz de dizer o que sentia. Afinal, o casamento por contrato precisa ser estritamente mantido em segredo. Quebrar o contrato implicará em multa. Eu não poderia dizer diretamente ao meu sogro: Pai, eu estava seguindo o roteiro e esperando instruções. Foi sua filha que não continuou a cena. Eu só pude coçar a cabeça em constrangimento, fingindo ser um bom sujeito. Pai, afinal, hoje é o banquete de aniversário da Yu Shu. Não quero decepcioná-la. Meu sogro me olhou profundamente. Por fim, deu um tapinha no meu ombro com um pouco de resignação, sem dizer nada. Ele se virou e voltou para o salão de festas. Assim que ele saiu, a porta de vidro da varanda foi aberta. Shen Yushu entrou com um leve aroma de vinho tinto. Ela olhou para mim, e seus olhos na noite pareciam um pouco sombrios e indistintos. Observei o grande chefe e me aproximei apressadamente, fazendo um trabalho de acompanhamento com cuidado. Senhor Shen, o que aconteceu agora? Fui eu que atuei com ciúmes de forma exagerada? Estraguei tudo? Capítulo 10. Shen Yushu não respondeu minha pergunta imediatamente. Ele caminhou até a beirada da varanda. O vento da noite soprou em seu cabelo comprido, e seu olhar parecia especialmente profundo na escuridão da noite. Depois de um tempo, ele se virou e olhou para mim fixamente. Shu Liunian, 4 anos. Sua voz estava um pouco rouca, com uma exaustão que eu nunca tinha ouvido antes. Você realmente considerou esses 4 anos apenas como atuar? Ao ouvir essa pergunta, fiquei um pouco confuso. Isso não é óbvio? Claro, assenti com a cabeça naturalmente. Assinamos um contrato, em preto e branco. Senhor Shen, meu desempenho no KPL nestes 4 anos não foi nada mal, certo? Em relação aos seus pais, eu me saí muito bem. Com certeza não te envergonhei. O olhar de Shen Yushu escureceu, e ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre nós.
Você não tem, nem um pouquinho, gostar de mim? Fiquei pasmo. Não, chefe. Você está entrando muito no personagem. Recuei apressadamente meio passo, balançando as mãos. Com a maior sinceridade, Sr. Shen, você está falando com a pessoa errada. Apontei na direção de Shen Ouvei. A pessoa lá dentro é a sua pessoa de verdade. Eu sou apenas um substituto, não sou? Recebo dinheiro para fazer o trabalho. Como ousaria ter pensamentos impróprios? Tenho ética profissional. Shen Oushu me encarou fixamente, como se quisesse encontrar qualquer vestígio de mentira em meu rosto. Infelizmente, ele não encontrou nada, porque eu disse a verdade. Como um substituto pago, como eu ousaria me apaixonar pelo meu patrocinador? Não seria procurar problemas? Shen Oushu me observou por um longo tempo, tanto tempo que pensei que ele ia descontar meu salário, quando de repente, como se tivesse tomado uma decisão. Fiquei um pouco sem entender. Isso acabou? Tão de repente? Antes que eu pudesse reagir, meu telefone tocou. Shen Oushu já havia enviado um arquivo eletrônico para o meu WeChat. Acordo de rescisão de contrato de casamento. Na parte inferior, já estava assinado com o nome dele, Shen Oushu, e até com um selo eletrônico. Ou seja, meu trabalho realmente acabou. Eu realmente encerrei mais cedo, segurando o cartão. Um cartão preto com 10 milhões de remuneração. Olhei para a noite do lado de fora da varanda, com um turbilhão de emoções. Para ser sincero, depois de 4 anos nesta casa, ter que sair de repente. Eu realmente sinto um pouco de relutância. Relutância em me despedir das tardes em que pescava com meu sogro. Relutância em ficar na cozinha com minha sogra, preparando molhos. E relutância em me despedir daquela travessa sagaz e peculiar. A garotinha que compete comigo por lanches o dia todo, mas o falso é falso. Não é algo seu. Não se deve atirar. A maior virtude de Shu Liunia nesta vida é o autoconhecimento. Nunca cobiçarei o calor que não me pertence. Ok, Sr. Shen. Uma cooperação feliz. Eu guardo o cartão preto. Sorri para ela com um sorriso profissional extremamente padrão. Desejo-lhe 100 anos de felicidade com o jovem mestre Ji e muitos filhos. Depois de dizer isso, eu não olhei para o rosto instantaneamente pálido de Shen Oushu. Virei-me e saí da varanda. Voltei para a vila. Arrumei minhas coisas rapidamente. Os relógios de marca e os ternos de alta costura que Shen Oushu me deu. Não levei nada. Aqueles não devem ser contados nos meus ativos, certo? Quando cheguei à porta, olhei para trás pela última vez para a mansão que construí nos últimos 4 anos. Adeus, minha vida de queda na alta sociedade. A partir de hoje, também me aposentei. Shu Liunia mal saiu, e na sala de estar principal da vila da família Shen. Logo depois, começou um sério julgamento familiar. Shen Oushu estava no centro da sala, de cabeça baixa, como uma criança que fez algo errado. No sofá, Shen Zhengugu, Liu Lingni e Shen Ouvei, que acabou de se esconder no corredor do segundo andar ouvindo tudo, e Shen Sanjian e Shen Zishi. Na verdade, a mãe já tinha percebido. Liu Lingni suspirou levemente, pegou a xícara de chá, com um pouco de dor e impotência nos olhos. Jovem Liu Nian, embora ele seja geralmente entusiástico em casa, me ajuda a cozinhar e acompanha seu pai para pescar. Ele é atencioso, mas o olhar dele para nós sempre parece ter uma barreira. Ele é muito sensato e tem muita medida. É como se ele não pertencesse a este lugar e estivesse sempre pronto para sair. Shen Zhengugu franziu a testa. Com raiva porque ele não consegue se tornar aço, ele olhou para sua filha mais velha. Você é tão perspicaz e decidida em negociações comerciais, por que no amor? Você usou o método mais estúpido? Comprar um casamento com papel e tinta. Como ele ousa levar isso a sério? Como ele ousa se abrir para você? A habitual postura fria e distante de Shen Oushu já não se sustenta. Ela juntou as mãos, os dedos até sem nós, e raramente mostrou um pouco de pânico e constrangimento. Eu também estava ansiosa. Ela mordeu o lábio inferior e finalmente disse o segredo que estava escondido em seu coração por 4 anos. Na verdade, eu o conheci 4 anos atrás, quando fui à cidade universitária para lidar com os negócios do grupo. Naquela época, Shu Liunia estava participando de um concurso de projetos de inovação e empreendedorismo universitário. Ele usava um terno barato que não lhe servia e estava no palco. Diante dos investidores rigorosos na plateia, ele não mostrou o menor nervosismo, mas falou com confiança. Ele usou o humor para resolver todas as dificuldades com calma. O brilho em seus olhos, que, apesar de ter sido atingido pela vida, ainda estava caloroso.
O brilho vibrante e claro atingiu instantaneamente o coração de Shen Youxu. Amor à primeira vista. É apenas que ela está muito acostumada a usar dinheiro e contratos para evitar riscos, e tem medo de ser rejeitada, então ela usou o método mais estúpido. E a maneira mais prejudicial de se aproximar dele. Shen Zhengugu franziu a testa ainda mais. Então, não é um substituto que Youvei adivinhou aleatoriamente? E o que aconteceu com Jiboda? Você tem passado o dia todo com ele nos últimos dias. Como Liu Nian não entenderia errado? Ao ouvir o nome Jiboda, uma expressão de desdém inconfundível apareceu no rosto de Shen Youxu. Pai, só ele. Shen Youxu bufou friamente. Se não fosse pela cooperação no caso de aquisição europeia, para ganhar mais dinheiro para dar a Xu Liunian como mesada, eu poderia suportar ele pairando na minha frente todos os dias. Ouvir ele falar essas bobagens sem sentido. Apenas casais com bom relacionamento se chamam de pequenos rivais. No máximo, nos conhecemos desde pequenos. Nem sequer somos amigos. Shen Youvei, escondida no canto do sofá. Ao ouvir isso, ela espiou a cabeça com um sorriso malicioso. Mana, então você acabou de dar aqueles 10 milhões de fundos de adiantamento para a polícia e assinou? Shen Youvei virou os olhos. Então vocês estão oficialmente divorciados agora? Shen Youxu estava um pouco irritada, mas ainda assim assentiu. Sim, eu rescindi o contrato. Assim que ela terminou de falar, Shen Youvei pulou do sofá com um estrondo. Esfregando as mãos com alegria, ela se virou e correu para o andar de cima. Ha ha ha, que ótimo! Vou arrumar minhas malas para persegui-la. A expressão de Shen Youxu mudou instantaneamente, e ela repreendeu com severidade. Shen Youvei, ouse! Eu já percebi que você está obcecada com seu cunhado por tempo demais. Volte aqui! Shen Youvei parou na curva da escada. Ela não se virou, fez uma careta para a própria irmã. Ela retrucou com razão e correção, é o Sr. Qian, cunhado. Ela só é 3 anos mais velha que eu. Agora somos casados de novo, e ambos somos solteiros. Competição justa. Por que eu não posso persegui-lo? Com 10 milhões de taxa de separação. Eu voltei para minha cidade natal, mas em Pequim, uma cidade de primeira linha. Eu talvez não consiga comprar uma mansão, mas na minha cidade de 18ª linha, eu posso andar por aí como quiser. Comprei uma casa inteira de 4 andares com um pátio, paguei tudo à vista. Reformei tudo. O primeiro andar é a sala de estar, o segundo andar é a sala de família, e o terceiro andar eu transformei em uma sala de jogos de ponta e uma academia para 4 pessoas. O quarto andar é uma biblioteca silenciosa e espaçosa e um cinema. Acordo naturalmente todos os dias. Jogo um pouco, malho um pouco, não preciso olhar para a cara do chefe, não preciso me preocupar com as intrigas da família rica. Isso sim é vida. Naquela tarde, eu estava no telhado, pensando se deveria instalar uma churrasqueira no terraço ou fazer um pequeno jardim. De repente, ouvi um barulho lá embaixo. O som do motor de um caminhão, o grito dos carregadores, tudo se misturou. Espiei para baixo. Meu Deus, quem é esse rico se mudando? Que grande movimentação! Curioso, desci e abri o portão do quintal. Assim que saí, fiquei atônito, parado ao lado do caminhão de mudança, dirigindo os trabalhadores a moverem os móveis. Não era outra pessoa senão minha ex-sogra, Liu Er, e do outro lado, iluminando o ambiente, era meu ex-sogro, Shen Zhengugu. Esfreguei os olhos, pensando que estava tendo uma alucinação. Tio, tia, o que vocês estão fazendo aqui? Ao ouvirem minha voz, os dois se viraram, e seus olhos se iluminaram instantaneamente. O sogro veio sorrindo e bateu no meu ombro. Liu Nian. Que coincidência. Achamos que o Araqui é bom e propício para a aposentadoria. Então compramos todos estes prédios ao seu redor. Eu dei um suspiro de alívio. Compraram todos estes prédios ao meu redor? Não. Neste lugar desolado, o que vocês pretendem fazer? A sogra também se aproximou, com uma expressão de naturalidade. No entanto, eu não gostei muito do estilo de decoração desses prédios. Terei que demolir e reformar. Liu Nian. Podemos, por este período, a nossa família morar temporariamente com você? Eu estava ocupado. Não. Vocês da família Shen têm tantas mansões luxuosas em todo o país, por que insistem em vir para o meu recém-decorado Tianshuilong? Antes que eu pudesse recusar, uma figura radiante saiu do carro. Irmão Xu. Eu vim. Shen Youvei se jogou em mim como uma pequena bala de canhão, de braços abertos.
Quando ela estava prestes a me abraçar completamente, uma mão esguia e branca estendeu-se de lado e agarrou firmemente a parte de trás da roupa de Shen Ouvei, puxando-a de volta com força. Shen Oushu, usando saltos altos e um terno profissional de forte impacto, veio com um rosto frio. Ela puxou Shen Ouvei para trás, e com sua frieza, com uma rivalidade sem disfarces, ela o abraçou firmemente em público. O que isso significa? Shen Ouvei devolveu o olhar sem ceder. O que não está certo? Vocês já cancelaram o contrato. Agora estou te perseguindo normalmente. Eu estava no vento, minha mente completamente em branco. Não, qual é a situação agora? Olhei para a família inteira, com seus pertences, aberta e espalhada, com a cara cheia de interrogações. O sogro, Shen Zengugu, olhou para as duas filhas que se encaravam e suspirou resignado. Ele se aproximou do meu ouvido e baixou a voz, com um tom de desespero e resignação. Liu Nian, essa é a situação. Ambas as garotas estão apaixonadas por você agora. Elas brigam em casa todos os dias. Você tem que escolher uma. Eu arregalei os olhos. Quando eu ia dizer que isso era inaceitável, o sogro bateu no meu ombro e jogou a sua cartada final. Você não precisa gastar um centavo. Depois do casamento, é só passar mais tempo conosco, os dois velhos, e pescar juntos. Cozinhar já é suficiente. Quanto ao dote, o sogro sorriu levemente. Com um olhar profundo, as ações do grupo Shen, você acha que é suficiente? Minha mente realmente não conseguia processar. Isso está certo?